Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Agora, nisso que você tá falando, acho que tem um caso muito emblemático do Diniz, e você passou pela base do Fluminense, vou perguntar, não sei se teve contato ou não, né? Com a maioria dos jogadores do Fluminense que estão no profissional, você teve contato lá, tem uma história que a gente vai chegar nela, que o André contou aqui pra gente e tudo mais. Mas acho que o principal resgate é o do John Kennedy, né? Do que o Diniz fez no profissional. E é isso mesmo, assim, você teve contato com o John Kennedy na base, assim, é um jogador que assim, o potencial que ele tem, o talento, sempre foi rival dos perigos que a vida dele trouxe pra ele. É um resgate em andamento, né? O John Kennedy, eu tive pouco John Kennedy. O John Kennedy, ele vinha de vez em quando completar treino na minha categoria. Ele era uma idade mais nova. Mais nova. Mas assim... Sua categoria era qual, né? A minha categoria foi 2000, 2001, um pouquinho da 2002. Então, e o John Kennedy, se não me engano, ele é 2002 ou 2003. E ele chegou no clube já no Sub-17, se eu não me engano. Ele vinha... ele já chega no 17? Não tenho certeza. Eu acompanhei pouco, porque... Se eu não me engano, o John Kennedy chega quando eu tô na Eslováquia. Eu tenho flashes do John Kennedy participando de treinos ali, completando treinos comigo. Então, eu não posso emitir uma opinião tão forte. Mas eu vou pegar o caso do John Kennedy pra falar do Luiz Henrique. Você vai entender o porquê. Então, boa. Luiz Henrique, a primeira chuteira do Luiz Henrique quem deu fui eu. Aos 9 anos de idade do Luiz Henrique. Cara, eu tive com ele outro dia, assim, ainda é um garoto, né? Não, ainda é um garoto, e aí é nesse ponto que eu vou chegar. O Luiz Henrique, eu conheço ele, eu tinha uma escolinha de futebol em Petrópolis. Primeira chuteira. Eu tinha uma escolinha de futebol em Petrópolis e um amigo meu, o Johnny Max, que tá com o Luiz Henrique até hoje, tinha outra escolinha. E a gente disputava uns torneios ali entre escolinhas. A escolinha do Johnny Max, as crianças de um poder aquisitivo um pouco mais baixo, e a minha escolinha, as crianças com poder aquisitivo um pouco melhor. Então, o que eu pedia pros pais? Cara, a chuteirinha que ficou pequena no pé do teu filho, me dá. Porque aí eu passava para as outras escolinhas que tinham... E nesse torneio, eu tava com uma chuteirinha no carro e eu vou jogar contra o Luiz Henrique. O Luiz Henrique com 9 anos, jogando no Sub-11, com aquele ortopé, sabe? Aquele tênis de... E ele pega a bola do lado do goleiro, dribla todo mundo, faz o gol. Aí a gente pega a bola, só que ele de novo e vai. E eu, Johnny, quem é esse menino? Ele, tem 9 anos e, cara, ele não tem chuteira, não tem... Eu falei, cara, eu tenho uma chuteirinha lá no carro, vou dar pra ele. Dei a chuteirinha de presente pra ele. E a gente continuou disputando ali os torneios de escolinha. O Luiz Henrique tinha 9 anos, ele vai pra Xerém um pouquinho mais tarde. E, cara, o Luiz Henrique, ele é um moleque brincando de bola. O Luiz Henrique tem um torneio de escolinha, que eu tô jogando contra ele, contra o Johnny, e o Luiz Henrique sai correndo do campo, assim. Aí eu olhei pro Johnny e falei, Johnny, o que foi, cara? Ele tá passando mal, o Johnny? Não sei. E a gente vai acompanhando ele com o olho, ele viu uma pipa caindo. Ele saiu pra pegar a pipa. Aí ele pega a pipa, guarda e volta pro jogo, sabe? Então, assim, ele tem o lúdico nele, ele tem a diversão. E depois disso, eu trabalho com o Luiz Henrique no Fluminense durante 4 anos e meio. Sub-15, Sub-17, Sub-20. E agora eu vejo o Luiz Henrique, encontro de vez em quando o Luiz Henrique, vejo ele jogando no Botafogo. É o mesmo moleque. É o mesmo moleque. Ele vai jogar um jogo do Carioca e ele vai jogar um jogo da Libertadores igual. Ele não vai estar... E aí, por que eu quis responder do Luiz Henrique pra falar do John Kennedy? Porque essa irreverência, essa falta de preocupação que às vezes os jogadores têm, faz com que o John Kennedy jogue um Fla-Flu como se ele estivesse jogando um jogo qualquer. Como uma final de Libertadores. Joga uma final de Libertadores. Então, assim, é o custo-benefício daquele jogador, sabe? O Luiz Henrique vai, como todo jogador, vai te deixar a desejar em algumas coisas. Em contrapartida, esse mesmo personagem, Luiz Henrique, justamente por ele deixar a desejar em outras coisas, ele vai te entregar outras. Essa falta de compromisso, entre parênteses, essa falta de responsabilidade, entre aspas, essa falta de responsabilidade do Luiz Henrique para alguns assuntos, faz com que ele tenha a mesma irresponsabilidade pra driblar jogos importantíssimos e decida uma Libertadores para você, sabe? Então, a gente tem que entender que nem todo jogador é igual, a gente tem que entender o que aquele jogador vai te dar, até para ajudar aquele jogador na vida do jogador, sabe? Porque o que eu prefiro? Que um jogador irreverente e irresponsável passe a ser responsável e perca isso no jogo, ou de repente conversar com o empresário dele, conversar com alguém, cara, esse cara aqui não pode andar sozinho. Esse cara aqui tem que ter alguém para ser o juízo dele, mas deixa ele sem juízo no campo, porque sem juízo no campo é justamente o que tá dando isso para ele, e vamos colocar pessoas para assessorar ele, e com o tempo, com a maturidade, o juízo vem chegando também, sabe? O Luiz Henrique, pô, que história, cara, de você ter dado
primeira chuteira seria a primeira chuteira pro garoto, que foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Sim. Foi superado pelo Almada. Né? Mas brasileiro é ele, né? É ele. Cara, valeu o investimento da chuteira, né? Cara, então, tá arriscado o pai que me deu a chuteira não saber dessa história até hoje. Eu não sei também quem foi que me deu a chuteira, porque ia ser legal saber que Luiz, a chuteira do meu filho foi a primeira chuteira do Luiz Henrique, mas essa história aí vai ficar perdida, porque... E ele era esse garoto que você falou, que você tava numa escolinha com maior poder aquisitivo, e o Luiz estava nessa escolinha de menor poder aquisitivo, não tinha dinheiro pra comprar a chuteira mesmo, dinheiro, cara. O Johnny Max, que é o professor dele, era quem levava ele pra Xerém, porque a família não tinha condições de levar. Então, o Johnny Max que levava de carona, Você olha... o futebol, a gente sabe que o futebol é esse agente, né? Olha essa ascensão do Luiz, assim, a vida dele, pô, ele vai pro Betis, hoje ele pertence a Eagle Road, pode estar no Botafogo, daqui a pouco ele vai ter uma outra experiência, vai pra França, ou o que ele atingiu, né? Cara, isso é o que você tava falando no futebol. Por isso que a base tem que ser tratada com muito carinho, né? Tem que ser tratada. E a base, ela muda a vida dos garotos, tanto positivo quanto negativamente. Porque também tem menino que você tira de casa aos 15, chega aos 20, ele não vinga. 5 anos que você afastou ele da família, que você afastou ele dos amigos. Então, tem que ter um olhar mais humano e sabe? Vou te dar exemplos. Às vezes, o jogador ali de base, ele perde uma semana de treino porque ele estava machucado. Aí ele desce para treinar, o treinador fala assim, não vou colocar ele no final de semana no jogo não, porque ele perdeu o conteúdo da semana. Só que da mesma maneira, você tira às vezes esse garoto uma semana da escola pra jogar uma Copa Nike, uma semana, e aí você não se preocupa que ele perdeu o conteúdo na escola. E aí ele começa a ter dificuldade na escola, ele começa e vem a cobrança, vem a punição. Não, se não tirar a nota na escola, não vai jogar. Sabe? Então, assim, esse é um dos exemplos de muitos outros que eu acho que a gente precisa humanizar um pouco mais o olhar pro jogador de futebol na base, pra gente, claro, quando acerta essa história do Luiz Henrique. Mas pra uma história do Luiz Henrique eu tenho 20 tristes pra te contar, sabe? Com certeza. Então, assim, a gente tem que tentar minimizar essas tristes e continuar com as felizes. Vamos continuar, mas, sabe, tentar humanizar um pouco mais o processo desses meninos que não conseguem chegar nesse nível. Porque, infelizmente, aqui no Brasil a gente pode falar que existe todo esse investimento na base, mas ainda não existe esse trabalho conjunto do que, se não der jogador... Então, ser um trabalho de cidadão, né? Em geral, formar o cidadão. É muito mais um investimento no jogador do que na pessoa, sabe? É um investimento... Né? Cara, eu preciso fazer 2 atacantes por ano pra vender. Tá bom, mas e os que não virarem atacante? O que eles vão ser? Devolver pra sociedade... O que eles vão ser, sabe? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!